já já vou apresentar a professora Andressa para vocês, que além de amiga particular, né, uma profissional que eu admiro bastante. E aí a gente ela já foi minha professora, eu já fui professora dela, e agora a gente é professora junta numa pós-graduação. A gente comprova que a gente nunca para de aprender, né? Uma aprende com a outra, até hoje divide casos, divide dúvidas, e a gente está sempre aprendendo, é isso aí. Com certeza. 8 horas. Então, eu vou falar um pouquinho por que eu convidei a Andressa. Primeiro, a ideia dessa live foi porque eu coloquei uma caixinha de pergunta no Instagram a respeito de qual seria um tema para uma aula no YouTube, no meu canal. E aí, uma das sugestões foi exatamente falar sobre barefoot. E aí, eu acho que é interessante, porque é uma coisa bastante polêmica. E por que eu escolhi a professora Andressa, né? A Andressa é veterinária em São Paulo, ela vai se apresentar, mas ela tem um conhecimento grande aí na parte de podologia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Andressa, sobre isso primeiro, e aí depois a gente vai entrar no assunto. Tá ótimo. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Para mim é um prazer estar aqui dividindo essa live com você. Como você já falou, a gente se conhece há bastante tempo. A gente aprende juntas, né? Cresce juntas, estuda juntas. Eu acho isso muito importante. Eu sempre gostei, né, dessa parte de podologia, de casco, e sempre tive um pouco de dificuldade, porque eu achava que não estava bom, né, nos casos eu entendia que aquele casco poderia estar melhor, tinha influência com os cavalos e com os problemas clínicos que eles apresentavam, mas eu não sabia o que fazer para mudar o casco. Eu não tinha um modelo que me satisfizesse como se fosse um objetivo, né? Qual era o meu objetivo ao casquear? E aí eu corri atrás, né? Eu fui buscar informação e aprendi uma técnica e ao longo dos anos eu fui desenvolvendo, né, junto com o Irineu, que é meu marido, que trabalha com a gente tem a Equix, trabalha comigo, e a gente foi desenvolvendo essa técnica nos nossos pacientes e hoje a gente chega à conclusão, né, mais do que conclusão, que é impossível você ter um cavalo de alta performance se você não der a correta atenção nos cascos, né? É um ponto-chave no nosso trabalho. Em 100% dos pacientes que a gente atende, a gente dá uma atenção muito especial para os cascos. Para cavalos lesionados, para cavalos saudáveis, ferraduras quando precisa de ferradura especial, ferraduras ortopédicas, enfim, tudo isso. E e tudo baseado, né, nos parâmetros anatômicos, porque o casco em si, se você conseguir fazer uma boa leitura daquele casco, uma boa leitura a partir da sola, você consegue entender o posicionamento da terceira falange e aí você consegue ter um ponto de partida muito palpável, né, visível, para você fazer um bom casqueamento. Então, em resumo, é isso. Bom demais. Então, é um grande prazer tê-la aqui também. Acho que vai ser bem legal. O pessoal também, se tiver dúvidas, pode colocar. A gente vai tentar responder, né? A gente tem muita coisa para falar e a gente sabe que o tempo é pouco. A gente vai tentar ficar 1 hora só, realmente, por causa do horário, né? Então, a gente vai correr um pouquinho. Então, esse assunto veio, né? Até coloquei lá no Instagram. Doutora, meu cavalo pode ou não ficar sem ferradura, né? Então, por que isso? Isso veio em voga agora por conta da questão dos cavaleiros lá, olímpicos, né, da Suécia, e que eles ganharam as Olimpíadas e sem ferradura. Os cavalos estavam sem ferradura. Mas isso Dois não é uma novidade. dos três, né? 2 dos 3 cavalos da equipe lá estavam sem ferraduras. Isso. Então aí virou meio que uma moda, né? Fazer isso, deixar os cavalos sem ferradura. Existe também uma linha de corrida humana
né, que o pessoal não usa tênis, né? Não sei se vocês já escutaram falar disso, mas também tem. Então, os argumentos deles são que melhora a propriocepção, que melhora o amortecimento. Existe um core do pé que eles falam, então você tem que ter todo um fortalecimento desse pé para suportar essa carga, enfim. E que isso seria uma vantagem, assim, nem vai gerar mais lesão, e também não vai impedir lesão. Então, assim, eles defendem, quem defende isso, né, defende com unhas e garras. E no cavalo, o que acontece? Eu já fiz isso em 1990. Eu vim a Brasília trabalhar, eu acompanhava uma equipe de enduro, e uma prova em Cachoeira, eu vi cavalos de enduro correndo 60 quilômetros sem ferradura, manga larga. Foi a primeira vez que eu vi cavalos atletas desferrados. Então, isso já tem 24 anos, né? Então, já tem muito tempo. E aí, quais seriam, assim, os quesitos, né, que a gente precisaria levar em consideração para saber se, primeiro, né, todos os casos a gente pode fazer isso? Quais são as vantagens de fazer isso, né? Então, Andressa, você pode falar um pouquinho? A gente... Eu acho que tem duas coisas muito importantes para a gente falar, né? Primeiro, que os suecos eles vieram com essa grande vitória, né? Mas o fato dos cavalos estarem desferrados sozinho, na verdade, não diz nada perto do todo que eles fizeram para merecer a vitória, né? E tem alguns detalhes sobre um dos cavalos que foi o cavalo que realmente mais se destacou, e ele já tinha sido nas Olimpíadas anteriores, ele já tinha tido um bom resultado, ele já tinha sido prata individual com ferraduras, né? E nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. E aí esse cavalo ficou um tempo parado. Até eu coloquei isso no post que eu coloquei lá no Instagram. Por quê? Porque esse cavalo teve um tempo de adaptação. Ele ficou parado, solto no piquete por quase um ano. E quando eles voltaram com um cavalo desferrado e ele se adaptou bem e assim eles seguiram. Mas, além do fato dele estar desferrado, os suecos têm um super equipe de treinamento, eles treinaram, né, muito a questão do desempate, dos lances e tudo. E depois dessa vitória em 2021, né, eles foram campeões em 2022 da Copa do Mundo e foram campeões em 2023, ano passado, do Campeonato Europeu de Salto. Então, assim, tem muita coisa em jogo para a gente julgar só o fato do cavalo estar desferrado, né? Quem conhece europeus, suecos, sabem como é a disciplina, como eles são rigorosos no treinamento, nos cuidados, enfim, tem um monte de fatores que a gente tem que considerar. Porque às vezes as pessoas acham que, tipo, ok, vamos desferrar e é por isso que eles ganharam, né? E eu me questiono, se eles estivessem ferrados, eles talvez também não fossem ouro nas Olimpíadas, não tivessem o mesmo resultado, sim ou não, né? Não tem como a gente saber. O segundo ponto que eu queria trazer aqui, que eu acho que é fundamental, é qual a diferença, né? O que muda num cavalo ferrado e desferrado, né? E principalmente, a Gabi pode me ajudar agora, está principalmente voltado à movimentação de amplitude, né, expansão e contração da região dos talões. Que quando você coloca a ferradura, você impede parcialmente que esses talões eles se ampliem e façam essa movimentação de expansão e contração, né? E aí tem um trabalho, um estudo que foi feito com cavalos em esteira que diz que essa diferença é de mais ou menos 35%. Então, é uma porcentagem considerável de diferença de movimento, né? De diferença de amplitude, de expansão. E também nos cavalos desferrados, a gente nota que a ranilha ela tem mais contato com o solo, o coxim digital
com certeza também fica mais em contato com o solo e com isso aumenta a propriocepção. Então a gente tem aí uma parte hemodinâmica, né, nessa parte de contração e expansão dos talões, que é muito importante, e tem a parte proprioceptiva. Então, essas seriam, assim, na minha opinião, as principais diferenças que fariam, me motivariam para tentar ver qual seria a resposta de determinados cavalos sem ferradura, né? Performando sem ferradura. Você fala um pouquinho da biomecânica, É, Gabi, por favor. exatamente. O que acontece é assim, a gente no casco, a gente tem quatro forças, quatro vetores de forças que vão agir. Então, a gente tem o peso de P2 sobre P3, né, que são ossos que ficam no casco, metade de P2 e P3 no casco. Você tem, então, né, que isso está relacionado ao peso do cavalo, né, o cavaleiro, altura, enfim. O outro vetor de força é a força de reação do solo, que é contrária ao peso do cavalo, né, que vai gerar um impulso. E a gente tem uma das principais estruturas que vão absorver esse impacto, né? Porque a gente sabe que a terceira falange é o osso mais duro que o cavalo tem. Então, se não houvesse um sistema muito complexo, né? Muito desenvolvido, toda vez que o cavalo apoiasse a mão no chão, ele fraturaria esse osso. Então, uma das formas, outros vetores de força são o quê? Então, o desvio, né, o deslizamento, né, a tração da lâmina em relação à terceira falange para cima. Então, a gente pensa sempre que a terceira falange está parada dentro do estojo córneo. Isso não é real. Ela se movimenta dentro do estojo córneo. Né? Existe um aparato suspensório da terceira falange. E aí, o que acontece é a lâmina, ela faz o movimento para cima, puxando para cima, e essa terceira falange ela desliza nesse sentido. E essa força ela é oposta à força do vetor de força do tendão flexor distal profundo, que vai puxar para trás e para cima também. Então, é exatamente o que acontece. Quando a gente tem uma laminite, o que acontece? A gente perde o vetor de força da lâmina, porque a lâmina está inflamada, e aí fica o único vetor de força, o tendão flexor está profundo, puxando, por isso que a terceira falange ela tende a virar, né, e afundar e perfurar a sola. Então, a gente tem essas forças. Como é que o cavalo absorve o impacto, então, e transmite essas forças? O que a Andressa falou é muito importante. A expansão do talão faz o quê? No momento, muitas das vezes a gente pensava antigamente que a ranilha era o coração do casco. Isso não é real, tá, gente? Porque a ranilha, ela é dotada de um tecido bem macio, que é cheio de inervação e que isso vai dar o que a Andressa falou, uma propriocepção, ou seja, vai dar a noção espacial do cavalo, onde ele está pisando, o terreno que ele está pisando, né? A estrutura desse terreno para ele se situar ali no chão. Mas, como é que esse movimento acontece? Então, na fase do apoio, quando o cavalo pisa, né, bota a mão no chão, a gente tem, então, uma constrição desses vasos. Então, esses vasos, eles se retraem. E aí, no momento em que esse cavalo tira a mão do chão, a gente tem um aumento, né, desse fluxo, difusão desse sangue na região, no sentido dorsal. Então, esse sangue vai circular, né? Então, exatamente entre a diferença de pressão de força que eu tenho na fase do apoio, e aí o cavalo sem ferradura, isso vai ser mais eficiente, porque ele realmente vai conseguir expandir mais esse talão, então ele vai ter mais esse movimento de vasoconstrição e depois de vasodilatação com refluxo dorsal desse sangue. Então, isso é bastante importante. Que também faz parte de absorção de impacto. Não é só distribuir sangue, também absorve impacto. Né? Tem também uma questão de uma estrutura também dentro da terceira falange, que chama plâneo cutâneo, que é também uma estrutura que ela modula a diferença de densidade desse tecido ósseo para o tecido córneo e o chão. Que isso também amortece esse impacto. Tá? Então, eu acho que é bem interessante pensar nessa biomecânica, porque realmente faz uma diferença, né? No quesito de tanto de absorver o impacto, quanto de eficiência de movimento, uma vez que
como a doutora Andressa falou, essa ranilha ela vai estar mais em contato com o solo, e isso vai dar mais segurança para o cavalo do piso que ele está ali encostando, né? Só que não, vou entrar já em outro assunto, não são todos os cavalos, né? Quais são os critérios que a gente usa para deixar ou não, saber se um cavalo pode ou não usar, ficar sem ferradura, né? Eu acho que vou passar a bola aí para a Andressa, mas já vou fazer um comentário que uma das coisas assim, importantes para mim é saber qual é, né, a estrutura de sola que o cavalo tem, a quantidade de estrutura de sola que esse cavalo tem, para permitir que realmente ele pise no terreno e não fique dolorido. A gente sabe que tem cavalos que têm a sola muito plana, muito fina, que o osso fica quase em contato com o chão. E nesse caso, de jeito nenhum, eu vou deixar esse cavalo sem ferradura, porque esse cavalo vai sentir, né? Inclusive, Andressa, eu estava lembrando quando a gente estava lá no congresso na Argentina, quando o professor Denoir falou sobre isso, eles fizeram alguns testes biomecânicos em cavalos para saber a questão de não usar ferradura. Só que, eu não sei se você lembra, ele usou um critério assim, os cavalos eram desferrados na véspera da corrida, né? E aí corriam, e aí depois voltava para usar o ferradura. Imediatamente ferravam, né? Então, assim, para mim, o estudo não serve. Por quê? Porque, assim, você tem que preparar o casco para isso, né? Você tem que saber o terreno que ele está trabalhando, você tem que saber se esse cavalo tem condição de sola para fazer isso ou não, né? Então, assim, só por esse estudo dizer, não, isso aí não funciona, né? Ou não dá certo, eu tenho minhas ressalvas. Então, vai aí, senão eu vou falar demais. Vamos lá. Eu acho assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente é um princípio básico, é um equilíbrio entre abrasão e crescimento. Se eu tenho um casco que a abrasão a abrasão do terreno, do solo, da pista, do meio onde ele vive é maior do que o crescimento daquele casco, vai dar ruim, né? Não tem como aquilo ser, por mais espessa que seja a sola desse cavalo, se a abrasão for maior do que o crescimento, vou chegar muito próximo ao córium solear e vou provocar dor. Então, essa é a primeira coisa. Se eu sei que o cavalo tem uma sola fina, né? Ao casquear ali, você já observa uma sola fina, pouco crescimento, crescimento pobre, pouca concavidade de sola, né? Uma terceira falante numa posição mais plana, com perda do arco da sola na região dos talões da pinça. Eu vou ter muito pouco abrasão para eu já chegar num ponto crítico. Então, essa é um pensamento que a gente pode ter para entender que a abrasão não pode ser maior do que o crescimento. E para isso você tem que analisar o ambiente que esse animal vive, em todos os sentidos. O piso. O piso da pista, o piso do caminho que vai do corredor até a pista, se ele vai para o piquete ou não vai para o piquete, o piso das competições, enfim, várias questões, né, tem que ser abordadas, porque esses cavalos, por exemplo, que performam desferrados, eles andam de botinha para entrar no caminhão, para sair do caminhão, eles usam, ou eles usam botinha para proteger os cascos, né, quando eles não estão na pista, ou eles usam uma cola acrílica, né, uma substância acrílica. Eu até coloquei no post uma foto hoje de uma delas, né, que faz, às vezes, de uma ferradura, mas é só uma cola. E aquilo, quando gasta, o ferrador vai lá e coloca de novo. Então, aumenta esse tempo de possibilidade de abrasão, né? Porque a gente sabe que
depende muito da modalidade esportiva, depende muito do piso dos concursos, depende muito do tipo de prova, né? Numa prova que você precise de tração, a ferradura ela vai ser uma aliada, porque ela vai aumentar a tração daquele casco. Numa prova que você tenha que a tração não seja tão importante para o resultado, aí talvez o desferrado vai ser mais propício, né, você fazer essa tentativa. Mas o cavalo realmente tem que ter um casco com uma boa qualidade, com uma boa espessura de sola, e ele precisa de um tempo de adaptação, né? Porque assim que você tira a ferradura, o cavalo está a vida inteira ferrado, você tira a ferradura, ele precisa de um tempo para se adaptar, até para começar a sofrer os danos dessa abrasão, né? Eu não sei o que você gosta de utilizar para fortalecer sola, endurecer sola, mas a gente gosta muito de Formol a 10%, né? E porque realmente poucas Aplicação. vezes utilizadas, ele já transforma aquela sola com uma característica muito mais dura, muito menos flexível, né? Mas é o que realmente dá uma proteção para o cavalo se pisar numa pedra, se acontecer alguma coisa, não fazer ali um hematoma, não ficar dolorido. Exatamente. Tem muitas coisas, né, que as pessoas usam. Eu uso realmente formol também. Eu só tenho cuidado de não usar muitos dias seguidos, porque da mesma forma que o formol enrijece, ele desidrata. Então, Aí, eu no tô caso, fica horrível, mais não dá nem para quebradiço, casquear. mais quebradiço do que eu quero, e realmente é o que acontece quando a gente tira a ferradura do cavalo, é que o casco fica mais quebradiço, né, até ele se adaptar àquela situação. Mas tem gente que usa sebo de carneiro quente, já vi gente usando gasolina, É, essas gasolina, loucuras, terebentina, gasolina, óleo só não bota diesel. fogo, né? Só não bota fogo. Mas tem um monte de coisa que as pessoas usam. Mas eu acho que o formal é uma ótima opção, né, que a gente tem. E outra coisa, né? A gente está falando tudo isso, mas assim, tem as vantagens, né? E a gente precisa. Por quê? A gente precisa de ferraduras também nos tratamentos. Então, a gente sabe que muitas das vezes a gente está tratando uma coisa específica e a gente precisa diminuir a carga têncil que essa estrutura sofre, né? Ali a carga mecânica que ela está sofrendo. E para isso, né, não adianta eu tratar a lesão se eu não mudar a mecânica, né, desse movimento para que essa estrutura ela seja aliviada naquele momento. Então, a gente usa, a gente precisa das ferraduras ortopédicas exatamente para mudar essa mecânica, né? E chegar ao nosso objetivo e não ter mais uma lesão, uma relesão. Então, isso é muito importante, né? A gente sempre tem que ter um bom senso. Nem todos os cavalos vão poder ficar sem ferradura, né? Mas eu não sei, nunca precisei fazer isso, Andressa, mas eu acho que até seria um pouco, não sei se é opinião, sensato se de vez em quando a gente colocasse também uma ferradura nesse cavalo que não usa, porque a gente sabe que quando a gente começa a usar a ferradura num cavalo que não usa, ele fica dolorido, né? Uns dias, ele sente ali a entrada dos cravos, é, então quando a gente precisar realmente da ferradura nesse cavalo que não usa ferradura, e eu precisar para fazer um tratamento específico, e aí esse casco vai ter condição de realmente de receber Segurar. a cura, Uhum. e eu já não tenho, né, uma estrutura que suporte isso, né? Então é isso. O Quando o vaqueiro falou aqui um comentário, é só soltar em piquete para que o calor do solo ajude nessa adaptação, né? Mas mesmo assim, a parede do casco, ela sofre ali por alguns meses. Então, eu concordo que muitas vezes a adaptação, quanto mais o cavalo se movimentar e tiver essa liberdade, né, de andar sem ferraduras, de ficar descalço ali por um tempo, mas isso não impede, né,
que aquele casco responda. Pela minha experiência, em menos de 90 dias, você não tem um casco totalmente adaptado, né? E o casco, o shape do casco vai mudando nesse período também, né? Porque ele tem uma movimentação diferente, ele tem uma propriocepção diferente, de acordo com o ambiente que ele está sendo solto. Isso tudo pode variar e para que o cavalo se adapte completamente, né? O caso do cavalo das Olimpíadas lá que ganhou foi muito interessante, porque ele ficou quase um ano solto assim, de dia, de noite, então ele teve esse tempo de adaptação suficiente para eles entenderem que, ok, eu acho que ele vai ficar numa boa desferrado. E mesmo assim, com todos os cuidados de um cavalo de nível olímpico, né? Exatamente. E isso que a Andressa falou é muito importante, porque o formato do casco muda muito. A gente percebe que está muito relacionado, uma das coisas que interfere é o tempo de apoio. Então, a gente sabe que, por exemplo, o cavalo de corrida são cavalos que têm tendões flexores mais rígidos, tá? Por quê? Porque esse cavalo precisa bater no chão e sair rápido. Bater e sair, bater e sair. É diferente completamente de um cavalo manga larga marchador ou um cavalo de salto, por exemplo, onde você tem uma recepção e você tem uma complacência desse movimento, né? Então, esse casco é completamente diferente de um cavalo de salto, que tende a ser um casco mais aberto, mais expansivo do que um cavalo de corrida, porque esse cavalo vai ter mais tempo de apoio do que o cavalo de corrida. Então, tanto o tendão de um cavalo de corrida, ele é mais rígido, quanto o casco é mais fechado. E também no cavalo de salto, contrário, esse tendão é mais elástico e ele também tem um formato mais expansivo, mais aberto, exatamente por esse momento da recepção. E se a gente tem um cavalo sem ferradura, teoricamente isso vai abrir um pouco mais, né, Andressa? Porque como a gente tem mais expansão do talão, esse casco vai também sofrer essa interferência. E aí, uma coisa até que eu gostaria de discutir é a questão, por exemplo, a gente sabe que quando o cavalo está saindo da fase da propulsão, né, para fazer o break-over, a gente tem a utilização da energia elástica. O que é isso, Gabriel? Então, várias estruturas no corpo se alongam e aí, na hora desse movimento de saída da mão, né, é como se a gente estivesse soltando o estilingue. E isso vai reduzir a força de algumas estruturas que estariam puxando essa mão do cavalo para frente, tá? E uma das coisas que a gente sabe que acumula energia elástica são os tendões flexores, exatamente no momento, principalmente o superficial, no momento que o cavalo apoia o casco na recepção, esse boleto desce. Quando esse boleto desce, né, essa diferença, né, como é que a gente tem energia elástica? Quanto mais perto, né, quanto a gente mais aproxima e quanto a gente mais afasta, mais acumula energia, né? Então, se esse boleto sai dessa posição e desce, eu tenho uma diferença maior entre a aproximação e o afastamento, e aí eu tenho mais energia elástica. Então, se eu tenho um cavalo sem ferradura, concorda que ele vai ter mais energia elástica, né? Porque ele vai ter mais expansão, esse boleto vai descer mais, e aí ele vai ter mais menos sobrecarga sobre os flexores. O que você acha sobre isso aí, Andressa? Eu acho até que é uma porque uma das bandeiras também do Barefoot é que ele previne o aparecimento de lesões, né? Não encontrei nenhum trabalho assim que fizesse tivesse dados mais específicos sobre isso, mas como aumenta a parte do fluxo, ajuda na recepção, nessa força de reação do solo, e você está falando aí também que você consegue produzir mais energia elástica, então mais
potência, né, de alguma forma, eu acho que corrobora com essa ideia que possa prevenir alguns tipos de lesão. Claro que o N de cavalo desferrado, né, não sei como é que é na tua rotina, mas o N de cavalo desferrado ainda é pequeno, né, para a gente ter esse grau de avaliação. Mas teoricamente é muito interessante. É que na prática é difícil você adaptar e conseguir manter um cavalo em atividade com todo o manejo do casco, enfim, casqueamentos e tudo, e por muito tempo, né? Então, aqui na nossa rotina, acaba sendo um N muito pequeno para a gente conseguir falar, não, esses aqui, eles estão desferrados há muitos anos e o grau de lesões que eles apresentam é menor comparado aos ferrados, né? A gente não tem esse dado, mas é uma das hipóteses sempre levantadas quando as pessoas, nos estudos e nos trabalhos e tudo que enfim, que defendem o não uso de ferraduras. Com certeza. Acho que o N é pequeno mesmo. Eu tenho alguns cavalos que realmente já não usavam antes de toda essa moda aí, mas também é aquilo. Você não tem como comparar cavalos em diferentes níveis esportivos, né? Em diferentes esportes com o mesmo parâmetro, né? Então, assim, esse cavalo tá bem, mas esse cavalo tá saltando 1 metro. Não, esse cavalo tá bem. Mas aí o cavalo que tá saltando 1,50, 1,60, será que ele também ficaria bem? Então, eu não tenho como comparar É, situações, né? Igual o cavalo, por exemplo, o cavalo pantaneiro, ele tem o casco mole, porque ele fica só na água. Então, assim, esse cavalo, será, né? Como é que seria esse comportamento desse cavalo num lugar que é seco, né? Numa pista que é muito abrasiva? A gente sabe que a areia é abrasiva, né? A gente sabe que a areia da pista, ela esquenta, né? Ela é abrasiva. Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? Então, a gente realmente não tem esse N, assim, para dizer assim, não, realmente isso aqui fez uma total diferença. A gente tem trabalho, a é. gente tem alguns Uma indivíduos. coisa que eu posso garantir, assim, que faz total diferença é equilíbrio de cascos, né? Então, com ferradura ou sem ferradura, um casco mal casqueado, um casco desequilibrado, um casco com uma falange mal posicionada, isso 100% que predispõe a lesões, porque você tem uma sobrecarga de determinadas estruturas. Então, acho que é interessante a gente falar aqui que ferrados ou desferrados, deve existir sempre uma preocupação crucial com o fato dos cavalos estarem bem casqueados, né? E aí que entra muito assim o nosso trabalho há tanto tempo, junto com os ferradores, para entender que não tem receita de bolo, mas a gente todo mês, toda vez que vai casquear o cavalo, a gente tem que prestar atenção no equilíbrio, na simetria dos talões, no excesso, né, no excesso de parede em alguma determinada região do casco. E, né, você tem um caso interessante de um casco encastelado, outro chinelado. Então, assim, independente do método, né, que a gente escolha ou que o proprietário decida tentar com o cavalo dele, é muito importante, fundamental, e isso está diretamente correlacionado ao aparecimento de lesões. Isso aí é muito importante, né, Andressa? Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, então vou deixar meu cavalo desferrado, mas aí larga o cavalo para lá, não Eu casqueia, não fiquei equilibra, sem som aí a agora de gente você. realmente vai ter bastante problema. É uma coisa que eu sempre faço, radiografar esses animais, né? Principalmente tanto numa vista DP, que a gente fala olhando de frente, e a lateromedial olhando de lado, para eu realmente manter, né, esse equilíbrio que às vezes a gente acha que está equilibrado por fora, mas dentro não está, né, Andressa? Já teve muitas situações que eu pensava assim, não, olhando esse casco eu vou ter que tirar isso e isso, e quando eu faço raio-x eu me deparo com uma outra situação, e aí a gente tem que mudar o plano ali. Então, Especialmente quando as distorções elas existem há muito tempo, né? Quando aquele casco ele está distorcido há muito tempo, aí realmente o raio-x
ele ajuda muito, porque nem sempre os parâmetros da sola, eles coincidem com as alterações que a gente tem no casco. Então, casos de rachadura, casos de cascos muito colapsados, aqueles shared hills. Então, eu acho, a gente também costuma fazer o raio-x para ter esse balizamento, né, mais próximo da realidade mesmo. Você tocou num assunto aí que o Felipe está aí e a gente tirou recentemente a ferradura de um cavalo e que gostaria de contar esse caso. Esse cavalo, ele sempre tinha um casco bem encastelado e outro casco numa posição que seria normal, né? Então, algumas vezes a gente pensa assim, o cavalo tem uma mão maior do que a outra, por isso que ele é assim, ou ele tem uma claudicação já crônica nessa mão, e aí ele está poupando o apoio, e isso faz com que o casco fique mais encastelado, porque reduz a força de reação do solo, enfim. Mas nesse caso, eu conversei com o ferrador veterinário, ele falou assim, Gabi, mas eu não sei se realmente essa mão é maior, porque a gente tem a articulação do ombro e a gente sabe que a articulação, a escápula do cavalo, né, a paleta do cavalo é um osso fantástico, né? Ele tanto sobe, desce, ele entra, ele sai. Então, ele tem essa capacidade de se adaptar, vamos dizer assim, a um desequilíbrio de tamanho. Só que nesse caso, o que aconteceu? Esse cavalo teve uma tendinite difusa do flexor digital superficial nas duas mãos, né? Então era um cavalo, era potro, então assim, teve muito tempo de reabilitação, a gente fez um tratamento com célula-tronco, bastante laser terapia, enfim, conseguimos recuperar o cavalo, mas ficou essa questão do casco. Quando eu fui radiografar, aí eu falei, não, então eu vou medir a mão desse cavalo, vou medir. E eu fiquei assim, bege, literalmente. Por quê? Ali do rádio, né, do joelho zootécnico ali do cavalo, né, do carpo até a banda coronária ali no início do casco, esse cavalo tinha quase 2 centímetros de diferença de uma mão para o outro. Então, na realidade, o casco desse cavalo ficou encastelado porque ele fez uma palmilha natural. Então, ele compensou essa diferença de tamanho de membro com a sola. Então, por isso o casco dele era tão em pé. Aí, nesse caso, né? Você vai tirar isso? Se o cavalo fez uma coisa, fez uma adaptação, aquela situação anatômica que ele tem, até que ponto você pode intervir nisso, né? Então, exatamente o que a gente fez. Fez o raio-x, né? Viu até o momento onde a gente não desbalanceasse o eixo podofalângico, até aqui eu posso ir, que eu não desequilibrei ainda, porque senão, se eu alterar o eixo podofalângico, eu vou sobrecarregar a articulação interfalangiana distal ou interfalangiana proximal. E aí a gente não queria isso, obviamente. E realmente eu pensei, bom, a melhor opção para esse cavalo vai ser ficar sem a ferradura. Por quê? Porque ele vai se adaptar, né, melhor nessa situação dele ter esse membro diferente do outro, né? Ele vai ter mais capacidade de expandir esse casco, então ele vai jogar menos carga sobre esses tendões que já tinham sido lesionados antes. Então, assim, e o cavalo tinha realmente estrutura de sola para suportar isso, ele tinha uma sola bastante espessa. E aí a gente falou, conversei com o proprietário, falei, olha, vamos tentar fazer isso, vamos ver como é que o cavalo reage, eu acredito que o cavalo reage bem, mas a gente tem que ver. E o cavalo tá super bem, tá? Ele quebrou muito pouco o casco, para dizer, ele quebrou um pedacinho só, assim, de uma mão, mas o cavalo tá já treinando, a gente está acompanhando, né, todo dia e tal. Então, assim, foi um caso que eu achei bem legal, porque eu tive que manter aquilo que parecia um desequilíbrio grave, né, entre uma mão mais fincada e outra mais achinelada, respeitando uma anatomia óssea, né, que realmente é fundamental. É fundamental na performance, é fundamental na sobrecarga das estruturas, né? Porque a gente sabe que essa força de reação do solo, ela vai sendo absorvida e distribuída de baixo para cima. Então, quando esse cavalo recebe o impacto, né, essas articulações, esses tendões, eles vão jogando, né, essa força para cima. E aí, quando eu tenho já, a gente sabe isso, quando eu tenho uma lesão numa articulação ou num ligamento,
essa força, ela não vai ser distribuída da forma correta. E aí eu vou ter mais sobrecarga sobre outra articulação, ou vou ter prejuízo nessa absorção desse impacto. Então, eu acho que esse caso é muito bacana, porque realmente me ensinou, né, que às vezes a gente precisa ter muito mais do que o visual. A gente precisa ver uma coisa que funcional, anatômica e funcional, né? E não tem um modelo, né, Gabi? Não tem um modelo de perfeição, assim. Bolo, né? Esses cavalos, esses cavalos são sempre desafiadores, né? E aí a gente vai a cada casqueamento ali entendendo como que eles se sentem melhor, né? E é super interessante o seu caso, inclusive para perceber daqui para frente como que ele vai se comportar, né? Se ele vai ser um cavalo predisposto pela simetria, mesmo que natural, e com essa compensação também, se ele vai ser um cavalo predisposto a fazer lesões de tecidos moles, por exemplo, ou se ele vai se adaptar e seguir uma carreira com saúde, né, de tendões e tudo. Porque é um desafio, né? É um desafio. E geralmente esses cavalos que são um casco encastelado, um casco achinelado, isso vem lá de trás, né? No desenvolvimento. Então é super importante também casquear os potros, né? Casquear os potros desde pequenininho, já resolver algum tipo de deformidade flexural, com o próprio casqueamento. Às vezes o cavalo teve uma lesão de tecido mole lá quando o potrinho brincando na turma dele e compensou, né? Pelo desuso daquele tecido por um tempo, ele compensou e o casco ficou mais encastelado, e aí ele traz aquilo para a vida toda, e claro que interfere, né, no desenvolvimento, no desenvolvimento geral do animal. Então, eu acho que é um caso muito interessante, inclusive para acompanhar o futuro dele, para a gente ter esse tipo de informação, né? É a P dele. Então, Torcendo exatamente. aqui para dar tudo certo, para ser um craque, para a gente fazer outra live e falar, nossa, ele foi campeão brasileiro de 7 anos. Ele realmente é um cavalo bem bacana, assim, um cavalo que tem uma elasticidade que eu vi poucos cavalos tão elásticos quanto esse cavalo. E realmente a gente tem uma expectativa nele, né? Queria aproveitar, agradecer todas as pessoas aí que estão falando, que estão comentando. Eu queria ouvir também algumas perguntas de vocês. E queria até discutir com você. O Rogerinho está aí na live e tem um cavalo que a gente atende em comum. E esse cavalo é um cavalo de alta performance, de salto. E esse cavalo tem uma distorção de casco grande. Então, quando a gente olha o casco, você fala assim, não, esse casco está desequilibrado. Ou, não, na realidade não estava desequilibrado. Na realidade, assim, eu vou fazer um raio-x para deixar essa articulação interfalangeana distal com a carga distribuída igual. Então, a gente sabe que existem situações que isso interfere diretamente, né? Quando a gente tem um talão mais baixo ou mais alto, né, a gente vai ter esse desequilíbrio médio lateral, e então isso vai gerar uma compressão dentro da articulação num ponto específico, que a gente sabe que pode gerar fratura, que a gente sabe que pode, né, gerar um trauma, isso iniciar um processo de osteoartrite. Então a gente sabe disso. Então o que a gente quer? Né? A gente quer que toda essa carga seja distribuída de forma igual nessa articulação, então o espaço da articulação tem que ser todo igual, para que ele receba essa carga da mesma forma, sem se lesionar. E nesse caso desse cavalo, então, eu fiz o raio-x para tentar, para ver como é que estava essa articulação e ver o que teria que fazer. Porque esse cavalo tinha tido já tinha uma artrose já dessa articulação e a gente não podia, né, gerar mais carga ali. E aí, o que aconteceu? Esse cavalo, a gente teve que deixar o casco distorcido, quer dizer, não é distorcido, desequilibrado, né, com um talão um pouco mais alto que o outro, para que a articulação ficasse igual, recebesse a carga igual. Só que a minha preocupação foi, falei com o treinador, o proprietário, o problema é que a longo prazo isso vai gerar uma fratura de casco, né? Então, assim, eu estou protegendo
a estrutura óssea, mas eu estou causando um desequilíbrio, uma distorção no estojo córneo, e que a gente sabe que o que causa rachadura, né, a fratura vertical ali no casco, é o desequilíbrio. Então, eu falei, olha, a gente pode ir até certo ponto, a gente vai ter que ficar observando, porque eu estou causando um desequilíbrio, mas é o que a estrutura anatômica dele me diz, né? O que você acha disso, Andressa? Acho super perigoso. Não, tô brincando. Casos muito específicos, você realmente acaba fazendo intervenções únicas, né? Não dá para generalizar. A gente generaliza, sim, a grande maioria, né? A grande maioria dos cavalos que a gente casqueia e ferra, a gente não radiografa 90%. Mas aqueles 10% ali são casos especiais, né? É totalmente, concordo, Rogerinho, é totalmente individual. E também ali você vendo mês a mês, né? Porque uma coisa é você fazer algo dentro de um bom senso, né? Com imagens baseado em bons parâmetros, né? Que são parâmetros radiográficos, parâmetros clínicos, né? A gente não vai sair fazendo bobagem, né? Às vezes o cavalo tem uma conformação, além da distorção, ele tem uma conformação onde na hora que ele está se movimentando, ele não ele não é distribuído da mesma forma. Então, isso tudo tem relação, né? Cavalos que são pinça para dentro ou pinça para fora, de um membro ou de dois membros, isso tudo você tem que avaliar na hora de fazer a tua intervenção. Então, assim, estando trabalhando dentro de uma zona de conforto e de conhecimento, eu acho que é muito mais viável, eu até poderia assumir um risco, né? Sabendo o que eu estou fazendo. É melhor do que nivelar para falar assim, ah, não, isso aqui eu não faço porque vai estar 2 milímetros mais para medial do que para lateral. Nada a ver, né? Então, cada caso é um caso, e que nem o Rogerinho está falando aqui, às vezes dá super certo num cavalo e no outro é um desastre, né? Então a gente não pode, da mesma forma que as ferraduras, elas não tem receita de bolo, né? Quando eu comecei, quando eu me formei veterinária e tudo, eu passei, tipo, faz bastante tempo já, né? Mas eu já passei por várias modas. Não sei se você lembra, Gabi, mas tipo, teve a moda da ferradura oval. Aí todos os casos eram ferradura oval. Aí o cara colocava na mão, no pé, não sei o que, tudo era ferradura oval. Teve a moda da talão cebola, né? Da ferradura ônio. Às vezes os treinadores queriam que todo mundo toda a tropa fosse ferrada com ferradura ônio. Então, não é assim, a gente tem que individualizar. Tá todo mundo entregando a idade aqui. É experiência, né? A gente tem que individualizar e entender o objetivo, o esporte, o casco, a frequência das suas visitas, né? Se você vai uma vez a cada 6 meses olhar aquele cavalo, aí eu não sei se eu vou correr um risco desses, né? Mas se tem alguém em cima, o cavalo tem uma assistência, treinadores sensíveis, né? Que sabem, que entendem, opa, ferrou ontem, mas essa semana não senti que ele está confortável. Isso tudo interfere tanto na performance do cavalo quanto na nossa performance como veterinários, né? Não, com certeza, com certeza. São casos realmente particulares, né? E aí é tipo, na mesma forma que é uma moda no momento, depois a gente condena totalmente, né? Porque vai do extremo para outro, né? Agora o Val, ninguém não pode usar o Val de jeito nenhum. É uma... Não, e nós somos assimétricos, né? O Guintiniosmar aqui está comentando que o Garrincha tinha o joelho valgus e o outro varus e foi craque, né? Também eu vi o outro, até eu coloquei numa palestra, o corredor que ganhou tudo, recordista
recordista dos 100 metros. Me ajuda a lembrar, esqueci do nome agora, me deu branco. Aham. Ele era assimétrico. Ele Hum. tinha passada de uma perna diferente da outra, né? E o cara foi campeão, ganhou várias medalhas olímpicas, tudo. Pelo amor de Deus, Irineu, se você estiver assistindo, fale o nome aqui do corredor, que me deu um branco. Bolt, Bom, obrigada, exatamente. Ninguém mais, ninguém menos do que Bolt, obrigada. Ele era assimétrico, né? Então, a gente tem que lidar com o que a gente tem. Os craques, né? Você não vai pegar um cavalo que superam, seja né? Tão craque, que craques, seja manso, que seja simétrico e que não tenha nenhuma lesão, né? Não dá certo. com certeza. Os craques, eles são craques porque exatamente eles se superam, né? Eles nascem bons já nasce pronto, craque já nasce pronto. A gente só melhora ou piora, né? E cavalo também é assim, né? Mas realmente não tem como a gente, tipo, taxar, esse cavalo vai ou não vai, né? A gente tem que entender aquele desvio, né? Como foi citado o desvio aí do Garrincha. A gente tem que entender o que aquele desvio vai produzir e a gente tem que se antecipar em ações que não vão deixar aquelas estruturas se lesionarem. Então, a gente tem que ir antes da lesão, né? Isso, exatamente. A gente já conhecendo aquilo, a gente já sabe quais estruturas estão em maior risco do que outras, né? Então, isso realmente eu acho que faz muita diferença. Essa visão, né, para poder prevenir, para poder agir antes do problema aparecer, eu acho que isso é super importante, né? Super interessante. Eu vejo isso muito em cavalos jovens, né? Cavalos novos que você vê ali que estão fazendo seus primeiros trabalhos e você vê com aqueles cascos todos desbalanceados. Então, pô, às vezes o cavalo pinta um craque, mas a gente fala, poxa vida, se ele já está pintando craque assim, vamos organizar esses cascos, que aí ele vai ter uma longevidade, ele vai ter uma chance maior de confirmar a pinta de craque que ele tem. Né? Então, eu acho que isso é super interessante para a gente prevenir alguns problemas, prever alguns problemas. E o Rogerinho está participando de novo aqui, falando que às vezes um erro no casqueamento, no ferrajamento, depois você perde um tempão para corrigir, né? Então, realmente, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, entender e realmente num caminho com segurança, porque as consequências podem ser graves, né? Até o fato assim de desferrar um cavalo, né? Me veio agora na cabeça, você vai desferrar um cavalo que até tem bons cascos, mas é insulino resistente, por exemplo, né? Você pode provocar uma laminopatia ali por aquela dor, aquele desconforto de um cavalo que talvez não tivesse se não continuasse ferrando. Então, assim, até o fato de desferrar, que é o tema aqui da nossa conversa, ele tem que ser ponderado, porque você pode criar um problemão e depois levar, não é só coloca, né, não é igual assim, coloca o tênis de volta e tá tudo certo. Isso pode custar mais caro do que isso, né? Com certeza. E isso aí que você falou é muito importante, porque a gente pensa muito na condição do casco só em si, mas a gente tem que levar em consideração o piso, né? É uma modinha aí, que até o Rogerinho vai concordar com a gente, é que todas as pistas têm que ser de alto gripe, pistas de alta aderência para hipismo. Beleza, é ótimo, o cavalo anda rápido, né? Tem muito menos chance do cavaleiro cair, do cavalo cair, porque é mais firme. Mas a gente sabe que o casco ele precisa ter uma frenagem, precisa ter a fase, né, do deslizamento, que vai ativar aquelas estruturas de frenagem, né, os músculos extensores, para conseguir absorver esse impacto. Porque a gente sabe que quando a pista de alta, você vai bater e ele não tem essa fase de deslizamento. E isso gera um impacto sobre as articulações, sobre as estruturas muito maior. Então, a gente está vendo cavalos com mais lesão de entesopatia, né, de suspensório, está vendo outras lesões. Então, não só em consideração a estrutura do casco, levar, como a gente já falou,
né? Pratica nutrição, a Andressa acabou muito importante, porque se esse cavalo ele é com uma alimentação à base, principalmente concentrado, e ele tem pouco acesso ao volumoso, esse cavalo já é um cavalo que vai ter uma hiperfosfatemia, é um cavalo que já vai ter, né, um hiperparatiroidismo nutricional secundário aí, que tem já está provado que isso acaba gerando no osso uma redução de vitamina, sistemicamente, uma redução de vitamina D, e isso aí vai gerar o quê? Uma retirada do cálcio do osso para manter esse nível de cálcio plasmático ideal, e aí esse cavalo fica mais propenso a ter fratura, a ter problema articular, né? Esses cavalos também podem desenvolver laminite, né? Mais fácil, porque são cavalos que têm uma alimentação aí muito rica em carboidrato. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né, Andressa? Com certeza. Voltando ao gripe lá da pista, né? Teve uma época nos Estados Unidos que eles mudaram as raias para né, as raias dos cavalos de corrida e para raias que eram sintéticas. E isso aumentou, assim, era assim, última super tecnologia, né? Alta tecnologia, mudaram os principais hipódromos, todo mundo colocou essa pista sintética e aumentou drasticamente o número de fraturas catastróficas, né? Então foi assim uma época super difícil no cavalo de corrida que depois eles tiveram que reverter e rever mas vários cavalos sofreram até eles entenderem que o problema era o piso, Isso. porque o grip era inadequado, né, para a velocidade, para aquela alta performance. Então, hipódromos famosíssimos tiveram que trocar o piso até chegar num piso que fosse melhor para os cavalos. Então, essa é uma parte muito importante que tem que ser sempre vista, né? E a parte do manejo nutricional é fundamental, né? É assim, começar pelo início, né? O cavalo tem que ter uma dieta balanceada para ter boa qualidade de casco. O mínimo que ele precisa é uma dieta total balanceada e sal mineral de qualidade, né? Então, tudo isso tem que ser conversado e avaliado e tem a ver, né? Porque as pessoas acham, acho que isso não tem a ver. De repente, eu dou uma vitamina lá para o casco crescer, mas não é só isso, né? As bactérias intestinais, né, elas produzem a biotina, que é uma vitamina do complexo B, e que é uma vitamina que auxilia no crescimento do casco. Então, se você tem uma boa dieta, se você tem um cavalo com uma microbiota, né, com uma população intestinal saudável, essas bactérias intestinais vão produzir muitas vitaminas do complexo B, inclusive a biotina, e esse cavalo vai ter uma boa qualidade de casco. Então, nem sempre a suplementação ali, ela tá sozinha, você tem que sempre ver numa maneira mais global, entendendo, né, essa parte de manejo. O Rogerinho também comentou o tratador, a cama, o piso, a limpeza, né, a limpeza de sola, tudo isso a gente precisa ponderar, né? Em aras, dependendo da região onde é o aras, né, em cavalos em desenvolvimento, o tipo de piso, o tipo é abrasivo aquele solo, não é? Porque às vezes você já tem um potro sendo criado num piso abrasivo, isso já vai fazer uma deformidade de casco desde potro, né? Então, a parte nutricional é assim fundamental para todas as áreas, área muscular, óssea, desenvolvimento, velocidade de crescimento e desenvolvimento de potros e tudo. Então, isso aí é um ponto-chave,
né? E hoje em dia a gente está diagnosticando cada vez mais os insulino-resistentes, né? Então, a gente está vendo mais consequências, está entendendo muitos quadros inflamatórios que são causados pela a resistência insulinêmica. Então, tudo isso, todas as É a informações que antigamente a gente não tinha, é, contam muito hoje na nossa rotina, né? Então, até a própria desbiose, né? Porque a gente sabe que esses cavalos que têm, né, esses problemas hormonais estão inflamados, né? Então, isso vai gerar uma desbiose. Então, se eu tenho uma desbiose, esse intestino não está absorvendo, está tendo uma permeabilidade maior, e aí o que, que acontece? A gente também não tem a produção da biotina. Então, isso vai interferir no casco, né? Não só no casco, mas enfim, estamos falando dele, então vamos falar dele. Então, assim, com certeza. Gente, ó, 1 hora, então eu vou dar aqui 2 minutos para vocês fazerem mais alguma pergunta, porque a Andressa tem os filhos dela para cuidar e eu também tenho a minha que já está grande para ter marido. Então, quem quiser fazer alguma consideração aí, alguma pergunta, nós colocamos à disposição. Lembrando, essa aula eu vou deixar no meu canal do YouTube, Gabriela Genka. Então, vocês depois podem ter acesso também, quem não conseguiu assistir. Então, passa esse conteúdo aí que realmente é importante. O resumo para mim disso tudo cada caso é um caso. Então, existem cavalos que vão se beneficiar dessa retirada de ferradura e tem cavalos que realmente não podem fazer isso. Então, a gente tem que sempre ter um consenso, né, entre a parte clínica, entre a parte com o ferrador. Acho que a comunicação entre veterinário e ferrador é de extrema importância, que eu acho que acaba sendo, às vezes, um conflito, né? Mas eu sempre tento ter um bom relacionamento com os ferradores e eu acho assim, tem alguma coisa... não estão concordando com alguma coisa, então vamos fazer o seguinte, a imagem não mente, vamos fazer o raio-x e aí a gente vai ver que realmente, porque as correções que a gente faz, realmente a gente vê na hora o efeito, né, Andressa? Se a gente, essa terceira falange está positiva, está negativa, na hora que eu fizer o casqueamento, imediatamente naquela hora que eu bater o raio-x, eu vou ver que a terceira falange mudou de posição. Então não tem contrafalange, né? Só de ver a postura, né, Gabi? Muitas vezes, só de ver a postura que o cavalo adota depois do casqueamento, você já entende que aquilo representou um bom posicionamento, um conforto para ele. Então aí, ó, o Rogerinho falou aí, o pessoal acha que só fazendo a biotina o casco fica bom, aí passa 2 meses tomando biotina, o casco não muda nada, e aí culpa o suplemento ou a biotina que não funciona. Vocês precisam fazer uma aula só para explicar nutrição. Tem Ó, vamos uma... trabalhar nisso, hein? Vamos trabalhar numa só de nutrição. Eu acho excelente, é um tema excelente, um tema que está sempre em voga, né? Às vezes, falta informação clara e de qualidade, né? Muito mimimi, muita informação, muito ruído e pouca informação de qualidade. Pode deixar que a gente vai providenciar. Eu tenho uma veterinária que trabalha comigo que ela é endocrinologista. A especialidade dela é essa. E a gente tem diagnosticado muitos cavalos com PPID, né? Cavalos com assim, síndrome metabólica, com problemas, e que isso tem gerado problemas de ligamento, tendão, desbiose. Então, assim, a gente acha que é separado, mas as coisas são muito interligadas, né? E a gente sabe muito pouco sobre o hormônio. Então, tipo, quando ela entrou na equipe, isso abriu muito a minha mente, assim, abriu muita... E a gente realmente viu, eu tinha uma égua que ela travava toda semana. Toda semana essa égua travava. E aí eu fazia vários exames e tudo, e fazia suplementação, nanana, e a égua não melhorava. A égua tinha uma disfunção hormonal, e a partir do momento que foi corrigida a disfunção, a égua nunca mais travou. Então, quer dizer, a gente fica muito limitado só, tipo, no casco, ou só no suplemento, ou só... E a gente não vê o cavalo como um todo, né? Não, essa parte de rabdomiólises também é realmente as descobertas estão sendo feitas tudo muito atualizado. Então, até as pesquisas genéticas, em casos que não têm alterações de enzimas, mas que os cavalos apresentam dificuldade
como a nutrição pode estar envolvida, enfim, Mundo à parte. um mundo enorme aí, uma parte da medicina esportiva aí que é enorme a ser estudada, a ser explorada e realmente a ser diagnosticada, né? Porque às vezes fica muita coisa subdiagnosticada. Exatamente. Então, gente, Magda, eu... muito obrigada. ótimo. Muito bom estar com você aqui, com todas as pessoas, né? Tinham treinadores aí, pessoas queridas, tinham amigos, tinha família, tinham veterinários importantes, tinham treinadores, tinham. Ah, foi muito legal. Foi muito Então, eu legal, muito queria. legal. Muito legal mesmo. E é um assunto realmente muito importante, e só da gente levantar essa lebre e discutir um pouquinho, a gente sabe que isso vai ser olhado com mais atenção e o objetivo é esse, né? Melhorar a vida dos cavalos e melhorar a performance. E acho que é muito legal. Eu fico muito feliz de dividir o palco com a Andressa, que é uma pessoa que eu realmente admiro, uma profissional assim muito comprometida, dedicada. Então, eu fico realmente muito feliz e com o resultado da nossa parceria aí. É isso aí. Eu agradeço muito, adorei nosso papo, passou super rápido. Agradeço todas as pessoas que estiveram aqui, que comentaram, que participaram, que deram um oizinho, um coraçãozinho. A gente fica super feliz porque é realmente a nossa participação, né, de alguma forma, para trazer um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho do nosso conhecimento, do nosso ponto de vista, porque com o passar do tempo, a gente fica mais crítico para algumas coisas e poder dividir isso, compartilhar, é muito importante para nós. Com certeza. Então, gente, fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.